As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. Sejam bem-vindos. Vamos para as notícias. O presidente da Câmara do Sardual, Miguel Borges, disse à Hertz ser uma injustiça a situação que se verifica com a repartição dos EMIs das barragens. O autarca refere que o seu concelho não tem plano de água, mas que tem, por força da proximidade com Castelo de Bode, uma planta de condicionantes, fruto do plano de ordenamento de Albufeira. Miguel Borges deu também conta desta situação na recente reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde foi discutida a repartição dos valores do imposto municipal sobre imóveis pelos municípios. O autarca sardualense defende que deve haver uma revisão da repartição dos EMIs que vá no sentido de garantir que o seu município, assim como outros nesta situação, recebam parte do imposto a cobrar às barragens. Nós temos um território de qual tem condicionantes da zona de salvaguarda da barragem de Castelo de Bode. Ora, tendo nós condicionantes, não podemos fazer, não podemos permitir uma data de coisas que outros que não têm essas condicionantes poderão fazer. Agora, o que acontece é que todos os municípios que têm contacto com o espelho d'água, chamemos-lhe assim, com a barragem propriamente dita, com o espelho d'água, sim, pronto, recebem em mim. Ora, aquilo que eu acho é que não é justo que nós que temos as condicionantes, temos o prejuízo, chamemos-lhe assim, para contribuirmos para a qualidade da água do Castelo de Bode, mas não temos o benefício como outros têm, porque nem sequer temos o contacto com a Albufeira e não podemos ter aqui, por exemplo, um aproveitamento turístico como outros têm. Ora, e além disso, os outros municípios que têm o contacto com a Albufeira, têm o aproveitamento turístico e ainda recebem em mim, claro que têm as condicionantes da zona de salvaguarda. Agora, nós só temos as condicionantes. Por isso era justo que a repartição do IMI passasse também a incluir os municípios que, apesar de não terem contacto com o espelho d'água, com a Albufeira propriamente dita, mas têm contacto com as zonas de condicionantes. E aquilo que eventualmente seria justo seria, claro que há 50% do valor será para os municípios onde está instalado a barragem propriamente dita, a barragem, o paradão e tudo isso. Os outros 50% seria para distribuir por todos os municípios, incluindo aqueles que não têm contacto com a Albufeira, mas têm a zona de salvaguarda, têm essas limitações ou essas condicionantes, mesmo assim. Seria uma receita interessante para o município. Por pouco que ela seja, por pequeno que ela seja, é sempre uma receita. E além de ser uma receita grande ou pequena, é uma questão de justiça. E era aí que nós queríamos realmente repor esta justiça, ou pôr esta justiça, visto que ela nunca esteve posta, sabemos assim. Na reunião que tive com a Associação Nacional de Municípios, na Associação, na secção de municípios com barragens, foi uma dessas alertei os colegas para esta situação. Realmente todos acharam que seria justo. Agora vamos ver das negociações com a autoridade tributária e o peso que o Governo terá também para resolver estas questões. A Polícia Judiciária está à procura dos responsáveis pela morte de um jovem de 25 anos, esfaqueado na madrugada de domingo na Avenida Dom José Alves Correia da Silva, a poucos metros do quartel da Guarda Nacional Republicana e ainda da Corporação de Bombeiros Fatimenses. Por aquilo que se apurou, estiveram em causa violentos confrontos entre um grupo de 30 a 40 pessoas, todos homens e na esmagadora maioria de nacionalidade estrangeira. Aliás, estes grupos partilham casa em Fátima, já adiantaram alguns órgãos de comunicação social, citando fonte do Departamento de Investigação de Leiria da PJ. Nesta altura é fundamental tentar obter testemunhos que possam conduzir ao apuramento de responsabilidades, sendo que em Fátima, precisamente, há um evidente desconforto e receio patentes nas redes sociais perante este cenário e possibilidade de repetição de atos de violência. Rádio Hertz, a primeira a informar. O PSD na Câmara de Tomar voltou a referir a necessidade de manutenção e revitalização dos parques infantis da cidade. Os pormenores com o António Feliciano. Os parques infantis situados em Tomar, desde logo na área urbana, voltaram a ser assunto em análise na recente sessão do Executivo, à altura em que Luís Francisco, vereador do PSD, apelou para que fosse feita a manutenção e revitalização de alguns desses espaços que estão encerrados, numa análise que também se estende a Rinques, cujo piso está em estado degradado. O eleito disse que a autarquia deveria cuidar de todos esses espaços. Portanto, parece-me a mim que valeria a pena cuidar de todos os parques infantis e, se calhar, até mais, são formas de promover a família, natalidade, etc. Cuidar da infância, que penso que vale a pena a aposta nesses espaços também
que alguns estão encerrados ou com menos... Eu estou a falar de parques infantis em geral, portanto, não só o esquema de, entre aspas, baloiços, mas também pequenos espaços de ringue, etc., que existem e que permitem atividades das crianças. Naturalmente, as coisas têm que ser feitas e investimento e manutenção regular, porque há sempre situações que se vão destruindo e que é necessário melhorar, portanto, e cuidar esse espaço para que haja segurança para as crianças e para quem usufrui dos espaços. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, centrou-se na legislação muito apertada e na necessária manutenção frequente que deve ser feita por empresas certificadas. A eleita do PS deixou claro que a opção do município passa por criar bons e grandes parques, diminuindo as estruturas pequenas e de menor utilização. Os parques infantis, Sr. Vereador, têm uma legislação, primeiro, muito apertada. Tem uma exigência hoje em dia que há uns anos atrás não tinha. E requer uma manutenção exaustiva e frequente dos mesmos, com os nossos serviços ou com empresas que nós vamos contratando para o efeito. Portanto, temos as duas modalidades. Portanto, por um lado, temos os nossos serviços locais a fazer a manutenção e a vistoria aos parques infantis e, por outro lado, também temos empresas que vêm complementar aquilo que é o apoio aos nossos funcionários, porque também, assim, a lei obriga que esta manutenção seja feita por empresas certificadas. E isto foi uma opção nossa, deste Executivo, efetivamente, ou seja, criar alternativas no concelho de bons e grandes parques infantis, diminuindo aqueles que são mais pequenos e que tinham menos utilização. Ou seja, também não foram assim tantos que encerraram. E aqueles que estão a encerrar, garantimos a abertura de um espaço novo nessa localização. Portanto, recorde-se da Cavaleiros de Cristo e junto ao Centro de Saúde de Marmelais. Havia duas pequenas infraestruturas infantis. Essas sim, a ideia é acabar, portanto, finalizamos com eles porque abrimos na Nabância um parque infantil que dá resposta a toda essa zona. Isto permite uma melhor coordenação, uma melhor colaboração e uma melhor manutenção destes espaços e também uma melhor frequência também por parte dos utilizadores, porque efetivamente ter muitos parques espaçados e depois ter pouca utilização também não me parece benéfico. Rádio Hertz, informação. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam nesta quarta-feira, 5 de junho, a campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa, campanha que se insere no Plano Nacional de Fiscalização de 2024. A decorrer até 11 de julho, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas. A campanha Viajar Sem Pressa vai integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização de 2024, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução em excesso de velocidade. Esta é a 6ª de 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização 2024. Até ao final do ano serão realizadas mais 6 campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização que incidem em temas prioritários como a velocidade, o álcool, acessórios de segurança e telemóvel e a fiscalização dos veículos de 2 rodas a motor. Rádio Hertz, informação. Esta terça-feira fica marcada pelo arranque do período de inscrições para mais uma edição, a 10ª, do Junta Anima, iniciativa promovida pela Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e que se dedica à realização de atividades diversas no período das férias dos mais novos. À semelhança de edições anteriores, as inscrições vão decorrer no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, este ano com um custo de 55 euros. Como disse a ERT Superintendente Augusto Barros, as inscrições começam às 18 horas, prolongando-se depois até às 21 horas. É uma felicidade enorme para esta Junta poder continuar a elaborar o seu programa anual com a Junta Anima, porque é um meio de
absorver os tempos livres das crianças e dar-lhes um bocadinho de apoio nestas férias e que é um alívio também para os pais. Continuamos este faz 10 anos, são 10 anos que a gente não se arrepende de continuar ano a ano. Tivemos, acho que, um ano só de entregue derivado ao Covid, tem sido sempre a avançar. Este ano chegámos a ter um módulo de sistema de podermos fazer as inscrições através do online, mas resolvemos à última hora, por motivos que nos seriam piores, adversos, tanto no pagamento como na parte que diz respeito às pessoas, que ainda há pessoas que ainda não atingem o sistema dessas ligações e queria acabar por dar muito transtorno, resolvemos fazer pessoalmente. Portanto, hoje, dia 4, será dado início, a partir das 18 horas até às 21 horas, as inscrições para os turnos todos. Portanto, esperamos uma boa afluência, esperamos que as pessoas venham até nós e que, de facto, isto fique o mais depressa possível completo, para que a gente possa depois começar a preparar tudo em redor do que é necessário trabalhar. As inscrições vão ser feitas mediante os turnos que são o A, o B, o C, o D e o E. Portanto, todos estes turnos estão marcados de maneira que possamos votá-los. Isto praticamente cada semana alberga à volta de 70 crianças, mais os monitores. Portanto, isto vai ser, estou convencido que vai disputar. Também temos uma área que é uma semana que depois já ter esclarecido. É uma semana que vamos dar a oportunidade àquelas crianças que não têm hipóteses, que os pais não têm hipóteses, e vamos dar também o privilégio de meter 6 crianças numa semana para todas essas que de facto foram feito o levantamento, só feitas o levantamento em consonância com as escolas, para que a gente possa saber que de facto quem é que necessita mesmo. As instruções são dadas aqui mesmo e, como digo, eu espero que de facto as pessoas venham e que rapidamente isto se possa resolver, porque nós queremos isto mesmo. Quanto mais depressa os turnos ficarem completos, melhor é para nós. Os turnos, pois vai desde, portanto, as idades é dos 6 aos 14 anos, e isto vai apanhar o mês de julho, vai até julho e agosto. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada. O município do Entroncamento pretende criar condições que reforcem a cadeia de sobrevivência para os munícipes que possam ser vítimas de uma paragem cardiorrespiratória, respondendo com uma maior proximidade e rapidez a situações de fibrilhação ventricular. Nesse sentido, o Serviço Municipal de Proteção Civil implementou recentemente a segunda fase de equipar edifícios municipais com desfibrilhadores. Nesta segunda fase foram colocados 5 equipamentos no posto de turismo do Centro de Convívio da Terceira Idade, Mercado Municipal, Cine Teatro de São João e Centro Cultural. Na primeira fase já tinham sido colocados desfibrilhadores no pavilhão desportivo municipal e nas piscinas municipais. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vila Nova da Barquinha prepara o regresso de mais uma feira do Tejo. Os pormenores com o António Feliciano. A Feira do Tejo está à porta. Vila Nova da Barquinha vai estar em festa de 12 a 16 de junho, 5 dias de intensa animação e com uma programação que aposta na música, gastronomia e tasquinhas, animação de rua, teatro, exposições, marchas populares, artesanato, entre outras atividades que prometem chamar milhares de pessoas ao Barquinha Parque. Nota de destaque para a atuação dos Dama no dia 16. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em recente entrevista à Hertz, antecipou a Feira do Tejo e a importância da dinâmica associativa naquele que é o maior evento cultural do concelho. Muita animação, temos os Dama, temos os Algazarra, temos a Orquestra Ligeira do Exército, temos a Orquestra da Beira Baixa, das Cordinhas da Beira Baixa, temos vários programas muito diversificados, onde envolve, temos o Pedro Dionísio, com também aqui o nosso vizinho do Entroncamento, muita preocupação de envolver também as próprias comunidades e também as próprias associações. Vamos testar aqui um projeto com a Barquinha Saudosa, que vamos ensaiar
o último ensaio geral, com também de trocar com as Cordinhas da Beira Baixa, é uma novidade. Dia 6 de junho vou a Castelo Branco também assistir ao último ensaio geral, também da envolvência desta partilha de comunidades entre a Beira, entre o Ribatejo, que é muito salutar e que de facto vivifica os nossos territórios e faz pulsar este sentimento de pertença. E isso é muito visível nas nossas feiras do Tejo, ou seja, feito muito pelas coletividades, muito também mostrando aquilo que bom fazem durante o ano, mas depois também dão a conhecer a quem nos visita e a quem, de facto, durante o mês de junho, e é muita gente, nos visita em termos do turismo dos templários e do turismo religioso, mas também aproveita e vai ficando aqui uns dias. É uma fonte de rendimento para as associações. É uma grande fonte de rendimento para as associações. Neste momento o alojamento cresceu de sobremaneira. Temos os últimos dados que eu tive e que der referência na Assembleia Municipal, temos 226 camas disponíveis no nosso concelho. É um bom índice de disponibilidade em termos de alojamento, quer alojamento local. Quando falo de alojamento, estou a falar dos alojamentos locais, quer dos hotéis, quer também das pensões e outras variáveis, mas temos as condições ideais para receber e para acolher, sentindo os nossos territórios e vivendo com as coletividades. Esse é um tema que é recorrente todos os anos e que fazemos a nossa festa, envolvendo toda a comunidade e todas as mais-valias dessa própria comunidade e o seu pulsar e o seu sentir. A Câmara de Tomar recorreu às redes sociais para apelar à população no sentido de não alimentar os pombos, tentando ajudar a prevenir a proliferação descontrolada daquelas aves, em especial no centro histórico da cidade. No comunicado é referido que, ao não alimentar os pombos, estes serão obrigados a procurar o seu habitat natural. É ainda feito o apelo no sentido de que o lixo possa ficar bem acondicionado em sacos fechados e sempre dentro do contentor. Não deve também deixar restos de comida em locais acessíveis e deve vedar o acesso a superfícies de poiço e de possível nidificação. A Câmara reforça que os pombos podem ter impacto negativo na saúde pública, uma vez que são agentes de doenças facilmente transmissíveis. Rádio Hertz, a primeira a informar. E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Luís Moraes. Hoje venho falar-vos sobre a componente variável das remunerações, que foi uma resposta das empresas à crise e esta tendência mantém-se. O recurso a este mecanismo de transferência de parte da remuneração dos trabalhadores para os benefícios e componentes variáveis, prémios, comissões e vendas e outros, intensificou-se nos últimos anos e representa já entre 20% a 40% dos salários profissionais em Portugal, consoante estejamos a falar de funções de qualificações baixas médias ou gestores de topo. Desde 2013, o auge da crise económica nacional, o recurso das empresas a formas de remuneração variável teve um aumento de 30% a 40% e não se antecipa uma inversão da tendência. São várias as razões. Se é verdade que o risco desta prática é penalizador para os trabalhadores sob o ponto de vista da proteção social e cálculo de pensões futuras, não é menos verdade que os benefícios têm ganho uma importância cada vez maior para os profissionais e empresas, isto num contexto de escassez de talento. As empresas tentam atrair e reter os melhores, cada vez mais com benefícios não monetários. Isto acontece não só por uma necessidade de equilíbrio financeiro e flexibilidade, mas também pela mudança de paradigma laboral que as novas gerações estão a liderar, valorizando outro tipo de benefícios orientados para o bem-estar. São os chamados benefícios à medida. E é por isso que muitas organizações têm vindo a adotar políticas de benefícios e remunerações personalizadas. Este tipo de remunerações combina uma componente fixa e um grande peso de componente variável e benefícios, como cheques creche, atribuição de dias de férias adicionais, descontos, entre outros, traz maior eficiência fiscal às empresas e é altamente valorizado pelas novas gerações que querem um mix diferente de remuneração. A remuneração variável não é estanque e está indexada à performance das empresas, mas também do trabalhador e não é transversal a todos os setores. A componente variável pode estar associada a desempenho, objetivos comerciais, capacidade de inovação, simplificação de tarefas e vários outros parâmetros possíveis de analisar. É uma realidade maior em alguns setores como a energia, bens de grande consumo, indústria, financeiro e tecnológico. Casos em que as remunerações variáveis associadas a outros complementos superem o salário base só são comuns no setor de energia, utilities
e indústria mineira pela natureza do trabalho exercido e riscos que lhe são associados. Por outro lado, existem os suplementos remuneratórios, essencialmente na administração pública. Entende-se por suplemento remuneratório o acréscimo remuneratório devido pelo exercício de funções em postos de trabalho que apresentam condições mais exigentes relativamente a outras caracterizadas por idêntico cargo ou por idênticas carreiras e categorias. Os suplementos remuneratórios apenas são devidos a quem ocupe postos de trabalho com condições mais exigentes, e são estas condições, as que se verificam de forma anormal e transitória, designadamente as decorrentes de prestação de trabalho suplementar, ou as que se verificam de forma permanente, designadamente as decorrentes de prestação de trabalho arriscado, penoso ou insalubre, por turnos em zonas periféricas com isenção de horários. E temos ainda a questão de 35, 40 ou mais horas por semana. Enfim, uma panóplia de componentes variáveis, suplementos remuneratórios, que criam entropia na hora de comparar o que cada profissão carreira oferece. Seria melhor pagar adequadamente todos e cada um de forma justa, sem subterfúgios? Vale a pena pensar nisto. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.